A luta contra os vícios é uma das batalhas mais profundas e universais da humanidade. Desde os tempos mais remotos, o ser humano enfrenta a tendência de se render a comportamentos e hábitos que, embora pareçam oferecer alívio ou prazer imediato, acabam por escravizar a alma e afastá-la de seu propósito maior. Seja o vício do orgulho, da gula, da luxúria ou de qualquer outra forma de apego desordenado, todos nós, em algum momento, nos vemos diante dessa luta interior. No entanto, há uma verdade transformadora que precisa ser compreendida. Deus nos deu tudo o que precisamos para vencer esses vícios. Ele não nos criou para sermos dominados por nossas fraquezas, mas para vivermos em liberdade e plenitude. A Bíblia nos lembra que fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, e isso inclui a capacidade de superar as cadeias que nos prendem. Contudo, essa vitória não acontece de forma passiva. Ela exige de nós uma decisão consciente, um esforço diário e, acima de tudo, uma dependência total da graça divina. A luta contra os vícios não é apenas uma questão de força de vontade humana, é uma jornada espiritual. É um processo que envolve reconhecer nossa fragilidade, entregar nossas fraquezas a Deus e permitir que Ele trabalhe em nós. Santo Agostinho, um dos maiores pensadores cristãos, compreendeu profundamente essa dinâmica. Em suas obras, ele descreve a luta interior entre a carne e o espírito, destacando que a verdadeira liberdade só é encontrada quando nos voltamos para Deus. Neste contexto, é essencial entender que Deus já nos deu as ferramentas necessárias para vencer. Ele nos oferece sua palavra como guia, seu espírito como fortaleza e sua graça como sustento. Mas cabe a nós tomar a decisão de usar essas ferramentas, de nos levantarmos e lutar, confiando que Ele está conosco em cada passo. Os vícios, em sua essência, são mais do que meros hábitos ou comportamentos repetitivos. Eles são cadeias que prendem a alma e distorcem a nossa visão de nós mesmos e de Deus. Eles nos enganam com promessas falsas de satisfação, mas no final, só deixam um vazio ainda maior. A Bíblia nos alerta sobre essa realidade, mostrando que o pecado, do qual os vícios são uma expressão, sempre nos afasta do propósito divino. Em Romanos 6, versículo 14, lemos: "Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça." Esse versículo nos revela uma verdade poderosa. Em Cristo, temos a liberdade para vencer o pecado e os vícios. A graça de Deus não apenas nos perdoa, mas também nos capacita a viver uma vida nova, livre das amarras que nos prendiam. No entanto, essa liberdade não é automática. Ela exige que renunciemos ao pecado e nos rendamos completamente a Deus. Santo Agostinho, em sua obra Confissões, descreve de maneira profunda essa luta interior. Ele relata: "A minha vontade era má, mas tu, Senhor, eras o meu libertador." Essa frase encapsula a essência da batalha contra os vícios. Por um lado, reconhecemos nossa fraqueza e nossa tendência a ceder ao pecado. Por outro, encontramos em Deus a força para sermos libertos. Agostinho compreendeu que a verdadeira liberdade não está em seguir os desejos da carne, mas em se entregar à vontade de Deus. A luta contra os vícios, portanto, não é apenas uma questão de força de vontade humana, mas de dependência divina. Precisamos reconhecer que, sozinhos, somos incapazes de vencer essas cadeias. Mas, com Cristo, todas as coisas são possíveis. Ele já nos deu a vitória. Cabe a nós caminhar nessa liberdade, dia após dia, confiando em sua graça e em seu poder. A superação dos vícios não é uma jornada que pode ser enfrentada apenas com esforço humano. Embora a vontade desempenhe um papel crucial, ela sozinha não é suficiente. A Bíblia nos ensina que a verdadeira transformação começa quando reconhecemos nossa dependência de Deus e permitimos que Ele opere em nós. Em Gálatas 5, versículo 22-23, lemos: "Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio." O domínio próprio, ou temperança, é um dos frutos do Espírito, e ele nos é dado como um presente de Deus para que possamos resistir às tentações e viver em liberdade. Esse domínio próprio não é algo que conquistamos por nossa própria força, mas é uma graça que recebemos quando nos rendemos ao Espírito Santo. No entanto, isso não significa que nossa vontade seja irrelevante. Pelo contrário, a vontade humana é um instrumento poderoso quando alinhada à vontade de Deus. Precisamos tomar a decisão consciente de renunciar aos vícios e de buscar a Deus em cada momento de fraqueza. Essa decisão não é fácil, e muitas vezes envolve lutas intensas e recaídas.
Mas é justamente nessas horas que a dependência de Deus se torna mais evidente. Quando nos sentimos fracos, Ele nos fortalece. Quando nos sentimos tentados, Ele nos dá uma saída. A Bíblia nos assegura em 1 Coríntios 10, versículo 13, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Essa promessa nos lembra que, embora a luta contra os vícios seja real e desafiadora, nunca estamos sozinhos. Deus está conosco em cada passo, nos dando a força necessária para resistir e nos levantando quando caímos. A chave é manter nossa vontade alinhada à sua e confiar que Ele completará a obra que começou em nós. A oração é uma das ferramentas mais poderosas que Deus nos deu para vencer os vícios. Ela não é apenas um momento de pedir ajuda, mas um espaço de intimidade com o Criador, onde podemos derramar nosso coração, confessar nossas fraquezas e receber a força necessária para continuar. A oração nos conecta com a fonte de todo o poder e nos lembra que não estamos sozinhos nessa batalha. Em Filipenses 4, versículos 6 e 7, lemos: Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Esses versículos nos mostram que a oração não apenas nos traz alívio, mas também nos reveste da paz de Deus, que é essencial para resistir às tentações e manter o foco no que realmente importa. A comunhão com Deus, por meio da oração e da leitura da Sua palavra, nos ajuda a renovar a mente e a fortalecer o espírito. Quando passamos tempo na presença dEle, somos transformados. Nossos desejos começam a se alinhar aos dele, e nossa resistência aos vícios aumenta. A oração nos lembra de que somos dependentes de Deus e que, sem Ele, nada podemos fazer. Além disso, a oração nos ajuda a identificar as raízes dos nossos vícios. Muitas vezes, os vícios são sintomas de questões mais profundas, como feridas emocionais, inseguranças ou vazios existenciais. Ao orar, permitimos que o Espírito Santo revele essas áreas em nossas vidas e nos guie em um processo de cura e libertação. A oração também nos capacita a interceder por outros que lutam contra os mesmos vícios. Quando nos unimos em oração, criamos uma rede de apoio espiritual que fortalece a todos. A Bíblia nos encoraja em Tiago 5, versículo 16: Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A luta contra os vícios não se limita apenas ao comportamento exterior. Ela começa na mente. Nossos pensamentos, crenças e padrões mentais têm um poder imenso sobre nossas ações. Por isso, a renovação da mente é um passo essencial para alcançar a vitória sobre os vícios. A Bíblia nos ensina que a transformação começa quando permitimos que a palavra de Deus molde nossa maneira de pensar. Em Romanos 12, versículo 2, lemos: E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse versículo nos mostra que a renovação da mente não é apenas uma sugestão, mas uma necessidade para vivermos em plenitude. Quando nossa mente é transformada, nossos desejos e comportamentos também mudam, e os vícios perdem seu domínio sobre nós. No seu livro, A Trindade, Santo Agostinho relata que a mente humana é capaz de se elevar até Deus, mas só pode encontrar paz quando se submete a Ele. Essa afirmação nos lembra que a verdadeira renovação da mente só acontece quando nos voltamos para Deus e permitimos que Ele nos guie. A mente que busca Deus encontra não apenas paz, mas também a força necessária para resistir às tentações e viver em liberdade. A renovação da mente é um processo contínuo que envolve a leitura da Palavra de Deus, a meditação e a prática da presença dEle em nossa vida diária. Quando meditamos nas Escrituras, estamos alimentando nossa mente com verdades que nos fortalecem e nos ajudam a discernir o que é bom, agradável e perfeito. A palavra de Deus age como uma espada que corta as mentiras que os vícios nos contam e nos revela a verdade sobre quem somos em Cristo. Além disso, a renovação da mente nos ajuda a identificar os gatilhos que nos levam aos vícios. Quando entendemos o que desencadeia nossos comportamentos destrutivos, podemos tomar medidas práticas para evitar essas situações e substituí-las por hábitos saudáveis. A Bíblia nos encoraja em Filipenses 4, versículo 8,
Finalmente, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ao renovarmos nossa mente, nos tornamos mais conscientes da presença de Deus em nossa vida e mais capacitados para resistir ao pecado. A transformação que começa na mente se reflete em nossas ações, e os vícios perdem seu poder sobre nós. A vitória sobre os vícios não é apenas um sonho distante, é uma realidade alcançável quando colocamos nossa confiança em Deus. Ele nos deu todas as ferramentas necessárias, sua palavra, seu espírito e sua graça. Mas, acima de tudo, Ele nos deu a liberdade de escolha. Podemos escolher continuar presos às cadeias do pecado ou podemos escolher a liberdade que Cristo nos oferece. A jornada para vencer os vícios não é fácil, mas é possível. Cada passo que damos em direção a Deus nos fortalece e nos aproxima da vida abundante que Ele prometeu. A chave é manter os olhos fixos nele, renovar a mente diariamente e confiar que Ele completará a obra que começou em nós. Se você está lutando contra um vício, lembre-se de que você não está sozinho. Deus está ao seu lado, pronto para te fortalecer e guiar. A vitória já foi conquistada na cruz, cabe a nós caminhar nessa verdade. Se você deseja declarar sua decisão de vencer os vícios com a ajuda de Cristo, comente abaixo: eu escolho Cristo. Que Deus abençoe sua vida e te guie em cada passo dessa jornada.